Estamos iniciando mais uma programação, desejando uma excelente noite a todos. Estamos iniciando o programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de mensagem bíblica e orações. Hoje nós estamos disponibilizando o vídeo 05, um estudo maravilhoso que fala aí sobre o nosso estudo. Hoje ele fala sobre testemunho pessoal e perseguição, que está lá no livro de Atos, no capítulo 8, do 1 ao 4. E o tema principal são 7 estudos com esse tema aqui, os fatores que influenciaram em um grande movimento de expansão da igreja primitiva. Esse ponto aqui, é um desses, é o 5º ponto desse estudo. Aí a gente vai entrar com a oração e depois a gente vai explanar aqui o estudo completo. Diz assim: vamos iniciar com a nossa oração. Senhor, visita os que estão doentes, visita os que estão em tratamentos, visita os que estão internados. Muitos, Senhor, estão com problemas emocionais, enfrentando dificuldades, grandes dificuldades financeiras. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão necessitadas, Senhor. Muitos não têm mais, no momento atual, nem o que comer. Senhor, traz alívio às dores das pessoas. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Senhor, em meio a estas grandes tribulações que nós seres humanos passamos, Senhor, em nossa vida, derrama o teu poder glorioso e nos ajuda, Senhor. Derrama o teu poder em nossas vidas. Senhor, nos enche da tua esperança e nos concede, Senhor, a esperança de dias melhores para a nossa vida, para nós seres humanos. Senhor, nos fortalece para enfrentarmos sempre, Senhor, todas as lutas e nossas batalhas da nossa vida, confiando sempre no teu poder, Senhor. Poder esse que é infinito, Senhor, sobre a nossa vida. A tua bondade, ela vem constante sobre a nossa vida, Senhor. E que essa bondade maravilhosa do Senhor nos alcance o teu povo, alcance nossas vidas. Senhor, glorificado seja o Senhor para sempre em nossa vida, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o teu nome, Senhor, em nosso coração, Senhor. Glória, aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia, Senhor. Estamos iniciando a nossa programação do programa Despertar em Cristo. Nós trazemos hoje um estudo você já pode abrir sua Bíblia aí, que está no livro de Atos, no capítulo 8, do 1 ao 4. O estudo de hoje que fala testemunho pessoal e perseguição. Esse livro aqui, essa passagem bíblica, ela conta um momento aí que a igreja foi a primeira perseguição da igreja. E fala assim no versículo 1, você pode abrir sua Bíblia aí, versículo 1, e fala assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande planto sobre ele. 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava no cárcere. 4. Versículo 4: entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E a gente agora vai ler aqui um resumo desse texto aqui,
O que nos ensina esse texto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? O que esse texto nos ensina com relação a onde fala em Atos, capítulo 8, do 1 ao 4? O que diz esse texto aqui? Esse texto aqui nos ensina o seguinte, que a perseguição, ela houve. Foi a primeira perseguição que a igreja passou. E diz aqui que a perseguição fortaleceu, em vez de enfraquecer a igreja, essa perseguição da igreja aqui fortaleceu a igreja. O mártir, no caso a morte de Estevão, o apóstolo Estevão, marcou o início de uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém. Mas em vez de destruir a igreja, isso fez com que o evangelho se espalhasse ainda cada vez mais, crescendo de uma forma gloriosa e grandiosa por vários locais. E outro ponto aqui que nos faz a gente aprender sobre isso aqui também, fala sobre Saulo. Saulo, o futuro apóstolo que irá ser chamado de Paulo, era perseguidor feroz. Antes de sua conversão, ele perseguia e aprovava a morte dos cristãos. Mas Deus transformaria mais tarde a sua vida de perseguidor para pregador. Outro ponto, os cristãos não se calaram. Mesmo a perseguição aqui no momento era tão grande, e era a perseguição muito poderosa, mas eles foram para locais diferentes, mas não calaram a boca, continuaram pregando. Fala que os cristãos não se calaram, mesmo fugindo, continuaram pregando o evangelho por todas as partes, mostrando que Deus pode usar momentos. Deixa eu atualizar aqui o vídeo. Mostrando que Deus pode usar momentos difíceis para cumprir seu propósito, os propósitos de Deus. E a gente vai continuar aqui o nosso estudo aqui. A gente vai ver agora aqui sobre testemunho pessoal de um cristão. Aí alguma complementação que a gente fez aqui, significado de testemunho pessoal de um cristão. O testemunho pessoal de um cristão é o relato de sua experiência com Deus, contando como sua vida foi transformada pela fé em Cristo Jesus. Uma forma poderosa de compartilhar o evangelho e inspirar outras pessoas. E outro ponto aqui que fala de testemunho pessoal, onde fala que testemunho pessoal é importante, porque o testemunho pessoal ele traz o evangelismo. O evangelismo pode impactar aqueles que ainda não conhecem Jesus. O testemunho pessoal é importante para a edificação da fé, fortalece os cristãos, mostrando com que Deus continua agindo. O testemunho pessoal é importante para a glorificação de Deus, mostrando o poder de Deus, o poder de Deus através da graça e o amor de Deus na vida das pessoas. E é importante. E esse momento aí para nós, essa perspectiva dessa mensagem aqui de Atos 8, do 1 ao 4, para nós presbiterianos, essa perspectiva sobre esse texto, a nossa perspectiva sobre presbiterianos sobre esse livro, eu coloquei aqui, nós presbiterianos, como parte da tradição reformada, nós enfatizamos a soberania de Deus nos eventos descritos no texto pregado.
Mesmo em meio à perseguição, Deus usou a dispersão dos crentes para levar o Evangelho a novas terras, cumprindo a ordem de Jesus em Atos, no capítulo, se você pegar a sua Bíblia aí, Atos, no capítulo 1, no versículo 8, aí que fala aqui: serão minhas testemunhas até os confins da terra. Além disso, esse trecho, após esse pequeno resumo aqui, a gente vai ler esse versículo aí. Atos, você já abre sua Bíblia aí, Atos 1, versículo 8. Além disso, esse trecho reforça a importância da pregação da palavra, que é um dos pilares centrais da fé para nós cristãos presbiterianos. Os cristãos perseguidos não dependiam de grandes estruturas ou líderes específicos para evangelizar, mas cada um era um portador da mensagem de Cristo, algo que nós também, presbiterianos, também valorizamos. Um complemento que a gente colocou aqui, nós presbiterianos, a gente enfatizamos na nossa vida a soberania de Deus, mesmo num texto aí que fala sobre perseguição, mas que mesmo aquele momento ali, ele está sendo enfatizado sobre a soberania de Deus. Nós encaramos assim a soberania de Deus em tudo, até nos momentos de luta e de dificuldade. Nós olhamos com esse olhar aí sobre os momentos de luta e de dificuldade. A soberania de Deus, o nosso olhar está sobre isso. E abra sua Bíblia em Atos 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e se-me-eis-me testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse versículo contém as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão e serve como um resumo da missão da igreja. Ele promete o poder do Espírito Santo e estabelece a ordem da expansão do Evangelho, começando em Jerusalém, depois na Judéia, nas Samarias e por fim alcançando todas as nações. E você vê que tudo que aconteceu aí, tudo que se deu, estava sob o controle do Espírito Santo de Deus. Bem antes, Jesus já profetizou tudo que iria acontecer referente à expansão do Evangelho, referente à expansão do reino de Deus e à expansão da palavra do Senhor. E esse momento aí do livro de Atos 8, do 1 ao 4, descreve um momento crucial da história da igreja primitiva. Após a morte de Estevão, né? Ocorre uma grande perseguição dos crentes em Jerusalém. E após a perseguição, devido à perseguição, muitos dos cristãos aí foram para outros locais, outras regiões como Judéia, Samaria. Mas o que faz a gente aprender aí, a gente grifar essas observações aí, é que o quê? É que esses apóstolos, esses homens pregadores, eles não calaram a sua boca, continuaram confiando e no poder de Deus. Eles colocaram a soberania de Deus acima de tudo, mesmo que estava havendo que ali uma situação não muito boa, uma situação de perseguição, mas eles confiaram em Deus. Eles confiaram que o Espírito Santo de Deus estava no controle de tudo e continuaram a profetizar, a expandir o Evangelho, levando a palavra. A Bíblia fala aqui sobre a cidade da Judéia, Samaria e outras localidades.
E a partir desse momento aí de perseguição, a partir desse momento aí de luta grande, através da perseguição, mas que por trás veio o que? Veio a bondade de Deus, levando também o crescimento e a expansão do Evangelho, e também pela a questão da propagação do Evangelho. Veio algo que não era bom, mas que gerou aí um ponto positivo, gerou um ponto de crescimento, um ponto de expansão para a igreja. E nós presbiterianos, a gente olha também esse trecho aí, como eu falei, esse trecho esse texto aí, essa parte aí do trecho no capítulo 8, do 1 ao 4, a questão dessa perseguição, nós enfatizamos a soberania de Deus em tudo na nossa vida. E quando nós olhamos a soberania de Deus em tudo na nossa vida, então vem o que? Vem as lutas, vem as dificuldades, mas vem as vitórias. Foi o que houve. Em seguida veio o que? Eles nem imaginavam, mas Jesus lá no passado, Jesus já tinha profetizado isso aí. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Ele já estava profetizando aqui que a palavra de Deus ela ia se expandir de uma maneira grandiosa. E a gente vai só acrescentar aqui mais um versículo aqui que está em Atos 9:31, que fala sobre a igreja cresce. Diz assim, no versículo 1, diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aí mostra aqui o que? Lá na frente, a gente leu o estudo da gente, a gente leu no capítulo 8. Se você pegar a sua Bíblia, abrir mais uma página, passar mais de uma página, você vai chegar no versículo 9, no capítulo 31, que mostra que a igreja já em paz e crescendo exageradamente, crescendo grandiosamente, uma expansão gloriosa, mas mostra aqui uma paz também tremenda sobre a igreja. Aí, o que a gente aprende nesse contexto aí de Atos 8, do 1 ao 4? Que esses momentos de perseguição, eles sempre houveram na igreja, sempre vai haver, tanto no passado como no futuro e presente. E nesse momento aí havia aqueles pontos de perseguição. A perseguição era uma perseguição não constante, mas era uma perseguição forte, mas que ela estava em alguns locais, algumas cidades. Outras cidades ela não tinha, vamos dizer, essa perseguição, mas nesse momento aí lá em Atos 8, 1 ao 4, no momento que estourou essa perseguição, que brotou essa perseguição aí essa perseguição fez com que os cristãos fossem para outros locais, outras cidades, e lá eles aproveitaram o que? Não ficaram calados, aproveitaram para o que? Para expandir, anunciar Jesus, anunciar o Evangelho de Cristo. E então aí a Bíblia mostra que veio um crescimento também em outras áreas muito grande. Foi aí, é como se fosse uma sementinha, sair plantando as sementes de região em região, e daí dessa sementinha aí veio uma igreja grande, uma igreja gloriosa, uma expansão grande. E por trás de algo que a gente vê aqui, que a gente achava que ia ser destruída a igreja, mas que gerou aí o que?
por trás de uma perseguição que a gente achava que a igreja nesse momento aí ia ser fechada, a igreja ia parar, mas aí veio o que? Algo diferente, né? Porque esse ato aí, esse movimento aí estava sendo monitorado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava no barco aí, ajudando os crentes, ajudando aquelas pessoas, e em vez de parar, foi crescer 10 vezes mais, ficou maior 10 vezes mais, cresceu em todos os locais. Nós estamos encerrando o nosso estudo 05 sobre testemunho pessoal e perseguição, lá no livro de Atos 8, do 1 ao 4. E essa questão do testemunho também é importante também nos dias atuais para a nossa vida. Essa questão do testemunho é importante para nós cristãos. E a parte do testemunho, ela traz evangelismo. O evangelismo pode impactar aqueles que ainda não conhecem Jesus. A questão do testemunho pessoal edifica a fé de uma congregação, de uma localidade, de uma igreja, fortalece os cristãos ali, mostra também que Deus continua agindo, agiu no passado, age também no presente e vai agir também no futuro. O testemunho pessoal também exalta a glorificação de Deus, demonstra o poder da graça e do amor de Deus na vida das pessoas e na nossa vida. É importantíssimo a questão do testemunho pessoal das pessoas. A questão da perseguição, você viu aí que após a perseguição, após a morte de Estevão, que foi martirizado, desencadeou essa grande perseguição aí contra a igreja de Jerusalém. E o estudo fala também sobre a expansão do evangelho, onde eu já falei aí sobre os cristãos ficaram dispersos, mas eles não se calaram, mas continuaram pregando a palavra de Deus. Aonde eles iam, aonde eles estavam, eles falavam da palavra de Deus, falavam do amor de Cristo. O que parecia uma tentativa de destruir, de parar a igreja, resultou em uma grande propagação e expansão do evangelho por outras regiões. Aí qual a lição que nós aprendemos hoje? Tanta coisa maravilhosa sobre essa lição, testemunho pessoal, que um cristão deve ter. A questão da lição referente às perseguições, a questão de nós presbiterianos, a gente visa também e olha com um olhar sempre a gente olha sempre com relação à soberania de Deus. Aí às vezes tem pessoas que olham com outro olhar, né? Nós presbiterianos aprendemos e ensinamos as crianças desde pequeno a olhar tudo com a soberania de Deus, mesmo por trás daquela coisa que você está olhando, está vendo e não está se agradando. Você talvez esteja vendo que aquilo ali é mal, ou que aquilo ali vai destruir, mas a soberania de Deus está também sobre tudo e sobre todos e sobre a nossa vida. Aí temos que olhar sempre nesse olhar aí. E já pensou se esses cristãos fossem olhar pelo momento atual que eles estavam passando ali, se eles fossem parar? Mas não, eles continuaram falando do amor de Cristo. E a igreja aí mostra uma igreja, rapidamente nasceu uma igreja de uma expansão tão grande. Deus pode transformar momento difícil em oportunidade para expandir o seu reino, a sua vida. Tudo que nós estamos passando, a gente tem que olhar aí nesse olhar maravilhoso aí sobre a soberania de Deus com relação à nossa vida e o momento que nós estamos passando. A fidelidade em meio à perseguição gera frutos espirituais. Pronto, foi o que gerou na vida dos irmãos. Momentos que eles achavam que ia ser destruído, foi o momento que eles mais cresceram, que gerou
frutos espirituais de uma expansão grande. E essa lição nos encoraja a permanecer sempre firme na fé, mesmo diante das lutas e as dificuldades que estamos enfrentando ou que iremos enfrentar. Sempre continuar firme, olhando firme na fé e nunca olhar para os obstáculos pensando que eles vão nos abater. E vamos encerrar agora com esse versículo em Atos 8, corrigindo, Atos 1, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essas foram as palavras de Jesus na sua ascensão, que ele deixou para a sua igreja, onde ele promete o poder do Espírito Santo e estabelece a ordem da expansão do reino de Deus e do Evangelho, começando em Jerusalém, depois expandindo para várias cidades, Judéia, Samaria, e alcançando todas as nações. Essa foi a profetização que Jesus fez, deixando aí a expansão da igreja, a sua igreja, para todas as nações. Nós estamos encerrando o nosso vídeo 05, o vídeo 05, onde fala testemunho pessoal e perseguição, no livro de Atos, no capítulo 8, do 1, 2, 3 e 4. Você pode ler aí, se fortalecer. É um estudo maravilhoso para a sua vida. A gente vai encerrar também confirmando aí a entrada da nossa oração. A gente vai orar mais uma vez, clamando ao Senhor pela intercessão, pelas pessoas, várias pessoas, nos momentos atuais, hoje no século XXI, muita dificuldade, muitas pessoas no mundo enfrentando grande dificuldade, grandes lutas, pessoas, cada um carregando uma tribulação, passando por tribulação grande, passando por dificuldade grande. E a questão da oração, da sua oração, a minha oração, ela é valiosa, ela é pertinente para ajudar também as pessoas e fazer com que Deus venha socorrer, Deus venha atender as pessoas. Vamos fechar com a nossa oração. Diz assim: Senhor, glorificado seja o teu poder sempre na nossa vida, Senhor. A tua palavra diz que tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Senhor. Senhor, oramos aqui, Senhor, e estamos fechando o nosso estudo com essa oração de intercessão pelas pessoas. Que, Senhor, tem misericórdia das pessoas, Senhor. Muitos estão doentes, alguns em tratamentos, muitos internados, pessoas, Senhor, com problemas emocionais, agora no final do tempo, muitas pessoas, Senhor, outros enfrentando dificuldades, Senhor, referente às finanças dos casais, finanças das famílias, pessoas que estão aflitos, pessoas que estão até desanimados, outros necessitados, muitos, Senhor, de mundo afora não tem nem o que comer, Senhor. As suas mesas, olha para o seu armário, olha para a sua despensa, não tem nada, meu Senhor. Que a tua misericórdia, Senhor, seja com essas pessoas e venha ajudar, Senhor. Senhor, traz alívio às dores das pessoas. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Que o Senhor, em meio
a estas grandes tribulações de vida que nós seres humanos passamos, Senhor. Derrama o teu poder e nos ajuda, Senhor. Senhor, nos enche da tua esperança, Senhor. Nos dá dias melhores, nos dá, Senhor, a certeza de dias melhores para a nossa vida, para nós seres humanos, Senhor. Nos cura, nos abençoa, muda a nossa vida, nos traz restauração da nossa alma, restauração da nossa vida, restauração dos nossos lares, restauração, Senhor, das nossas famílias, Senhor, restauração do coração das pessoas, Senhor, que elas venham ser mais tementes ao Senhor. Senhor, nos fortalece para enfrentarmos sempre todas as nossas batalhas e lutas da vida, Senhor. Senhor, confiando sempre no teu poder e no teu poder que é infinito e glorioso sobre a nossa vida, Senhor. E fazendo com que, Senhor, venhamos também confiar sempre na tua bondade, que é divina e misericordiosa sobre a nossa vida, Senhor. Que essa bondade a gente venha, Senhor, ter a certeza que a bondade do Senhor, ela irá nos alcançar na hora certa. Senhor, glorifica cada vez mais o teu poder na nossa vida, Senhor. Que o nosso coração ele seja alicerçado, Senhor, preparado, alcançado pelo poder do Senhor, o poder da tua palavra. Senhor, louvado e exaltado seja a ti para sempre no nosso coração e na nossa vida, Senhor. Senhor, fechamos a nossa oração dizendo assim: glória e aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia, o Senhor para sempre na nossa vida, Senhor. Senhor, te louvamos, tu és maravilhoso e bondoso, Senhor. Concluímos a nossa oração com a certeza plena, Senhor, que as tuas bondades, o teu atender vai ser derramado em nossas vidas, Senhor. Louvado e exaltado seja a ti, sempre no nosso coração, Senhor. Glória, 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 glória te damos, Senhor. Senhor, tu és a nossa esperança, Senhor, de dias melhores. Glória e aleluia seja dada sempre, Senhor. Estamos encerrando o nosso programa Despertar para o Saber em Cristo. Você já pode, a partir de segunda-feira às 19 horas, você já pode se organizar aí para receber o vídeo 06. A gente vai preparar o vídeo 06, a nossa próxima edição do programa Despertar para o Saber em Cristo. E nós estamos desejando uma excelente semana a todos vocês. Que o nosso Deus ele derrame as suas bênçãos maravilhosas aí na vida de cada um de vocês. Um excelente final de semana. Até a segunda-feira.